mas às vezes vocês vão empreender e a gente quer um momento perfeito. Então eu ouço muito isso, seja numa mentoria, numa palestra, as pessoas me falam, mas eu não tenho o melhor celular, não tenho o melhor equipamento, eu não tenho ali milhões para investir. Comece com o que você tem agora. Você pode estar com... No lugar que você estiver, começa do jeito que você está. Porque você vai melhorando com o tempo, a gente vai aprendendo na prática, a gente vai evoluindo no processo. Então não tenha medo de começar. O start inicial é o mais importante. Então, se não tem tudo ainda a seu favor, não tem problema, até melhor. Né? Só vai e faz. Faz por você, como o Pietro falou muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez estamos aqui em uma mesa de um convidado e um apresentador. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas. E você também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vai ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Estamos aqui com um cara super especial. Ele que é ator, mentor, palestrante e diretor da Expo Empreendedor, o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Uau! E a vida dele, a trajetória dele é marcada de superação. Ele sofreu muito bullying, ele era tímido demais. E hoje, sendo ator, tendo essa vida na frente das câmeras, em cima dos palcos, ele inspira outras pessoas a largarem essa vida e também terem uma imagem posicionada, ser alguém posicionado assim como ele. E assim, eu tô muito lisonjeado de receber ele aqui. A gente vai bater um papo super legal, quero descobrir muito mais sobre a história dele, de como foi essa mudança de ator para empresário, empreendedor e tudo que ele carrega hoje com ele. Tô falando com Rafa Furtado! Boa tarde, Pietro. Boa tarde para todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui com você. Vamos conversar sobre muitas coisas muito interessantes que com certeza vai fazer vocês terem vários insights, terem várias viradas de chave que são fundamentais para você que quer empreender, para você que já tem a sua empresa, quer prosperar ainda mais e para todos os meios, né? Que a gente fala para todos os nichos. Isso é fundamental. Então agradeço pelo convite e vamos conversar bastante hoje aqui. Com certeza. Olhando assim nem parece que era tímido, né? Não, de verdade. Rafa, imagina a transformação que você deve ter tido. Nossa, nem fala. Porque não passa na minha cabeça. Você hoje, fazendo isso que você faz, estando na frente de câmera, sendo mentor, sendo palestrante, sendo ator, sempre lidando com multidão, sempre lidando com gente, produzindo conteúdo frequentemente nas redes sociais e falar que você era tímido. Até um canal de humor que eu criei, né? Com 3 personagens que são mulheres. Então, Exato. uma pessoa tímida foi um grande desbloqueio. Mas eu sempre gostei muito de desafios. Então eu nunca me acomodava. Então, apesar dos desafios, de ser um adolescente ali na época muito tímido, sofrendo bullying, e com certeza muitos de vocês sofrem também, quem nunca ouviu ali alguma brincadeira de mau gosto, e isso poderia me bloquear em alguns momentos, até profissionalmente falando, porque em toda a minha trajetória eu passei por muitos obstáculos. Quando eu comecei para ser ator, por exemplo, no meu primeiro curso, o diretor, no momento ali de apresentação, virou para mim e falou, olha, obrigado por você estar aqui, mas você não vai ficar uma semana com a gente, porque você não tem um perfil para ser ator, para estar aqui na nossa companhia. Ou seja, já foi um grande baque, eu voltei para casa chorando, pensei em desistir da carreira, mas eu fui pensando e resolvi usar aquilo como uma motivação, para eu continuar, mostrar para aquele diretor que eu era capaz. Naquela época eu pensava que era por isso, hoje eu tenho certeza que era para mostrar para o Rafael que eu sou capaz. E aí, né, até finalizando essa história, eu continuei no curso, era um curso, fiz uma apresentação, depois fizemos outras apresentações, porque ficou lotada a plateia. Uau. E depois o diretor veio até mim, pediu desculpa e me convidou para ser parte da companhia. Eu fiz parte, que é até daqui de São Paulo, uma das companhias mais famosas, e foi uma grande história para o meu início de carreira como ator. Que demais. Já comecei de uma forma muito complicada, que eu poderia não estar aqui hoje falando com você sobre o Rafael ator, mas superei esse grande desafio logo de início. Isso é transformador, é muito bom ouvir isso. Mas vamos dar uma rebobinada, Rafa. Primeiro eu quero saber, se apresenta pra galera, fala quem é o Rafa, de onde você saiu e principalmente de onde que veio essa chama dentro do seu coração de querer ser ator, de querer estar na frente das câmeras, mesmo sendo alguém tímido. Boa. Prazer, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rafael Furtado, sou ator, diretor, preparador de elenco, mentor, palestrante, diretor da Expo Empreendedor. Mas vim de Minas Gerais, uma cidade que chama Cataguases, que tem 80 mil habitantes em média, bem interior mesmo. Então, para você que mora no interior, não desista dos seus sonhos. Só que, na verdade, eu nunca quis ser artista, nunca quis ir para esse meio, as coisas foram meio que acontecendo. Eu fazia faculdade de engenharia de produção, eu tinha um emprego numa empresa, eu era gerente de um setor, então eu tinha uma vida muito boa, muito estável, até pelo tamanho da minha cidade. Só que comecei a receber alguns convites para começar a trilhar a carreira de modelo.
Mas por ser muito tímido, eu falava, não, não quero, isso não é pra mim, né? Não tem coerência nenhuma. Só que insistiram tanto que eu resolvi chamar um amigo pra ir comigo, um amigo que era mais desenvolto, era mais extrovertido, e comecei a fazer alguns trabalhos e gostei muito da área artística. E aí depois ganhou uma dimensão maior, fui para Belo Horizonte, Juiz de Fora, que são cidades bem maiores que a minha, e depois me mudei para São Paulo. Então, eu comecei de uma forma ali bem limitada, mas foi ganhando uma proporção, depois fui para fora do país, já como modelo, fiquei 2 anos fora, morei na China, morei na Turquia, e não Uau. parei mais. Então, eu tenho muita história para contar, mas resumindo um pouquinho, é isso, pessoal. E como que foi, então, duas coisas. Como que foi o impacto em relação à sua família? O que que eles viram isso? Como que eles reagiram mediante a essas mudanças tão repentinas suas? E como que foi também ter esse impacto seu fazendo a sua profissão, exercendo essa carreira de modelo, tudo em vários países? Como é que foi pra você ter esse impacto cultural tão grande? Sobre os meus pais, eles não me apoiaram, não tive apoio nenhum, até Putz, porque na cabeça deles, largar o emprego onde era gerente de um setor, eu pensei engenharia de exatamente isso. produção, já estava quase me formando como engenheiro, largar loucura. tudo isso foi meio que uma loucura, mas eu resolvi arriscar, porque se eu ouvisse, não der certo ali como modelo, eu voltaria para lá, continuaria trabalhando, eu sempre fui muito dedicado e não fechei portas, que eu acho que isso é importante também. Então, eu saí da empresa de uma forma muito amigável, as pessoas gostavam muito de mim, do meu profissionalismo, e disseram que se eu precisasse voltar, estaria ali de portas abertas, e fiz um acordo com eles, né, e com esse valor me mantive em São Paulo por alguns meses, e aí comecei a trabalhar, fiz muitos comerciais aqui em São Uhum. Paulo, e depois de uns 6 meses aqui, fazendo comerciais para grandes marcas, eu fui para fora, o primeiro país foi a Turquia, mas essas mudanças foram rapidamente acontecendo, né? Então, não deu nem tempo de, meus pais falando que não ia dar certo, mas eu já fui trabalhando de início, depois já fui pra Você nem fora. teve tempo de ouvir, Eu não fui nem assimilando direito o que estava acontecendo. só foi Só indo. fui indo, fui embarcando em tudo isso nessa jornada e só tenho a agradecer pela coragem que eu tive, né? Então hoje eu não posso falar com uma humildade, eu arrisquei, mas isso é algo complicado e muito desafiador. É desafiador, mas se eu não tivesse tido essa coragem, eu não estaria fazendo tudo que eu faço hoje, né? Então o empreendedor, todos vocês têm que ter coragem, porque o não nós já temos. Então o não eu já tinha, mas eu fui atrás do sim. E conquistei, tô conquistando, porque a gente sempre tem coisa a aprender, a evoluir, a conquistar, né? E tô aqui hoje. Exato. Isso é muito interessante você ter falado, Rafa, porque nós como empreendedores, e todo mundo que aqui quer ser empreendedor, todo mundo que já segue essa carreira como empreendedor, a gente até estava conversando aqui um pouco antes de começar o episódio, e isso é muito recorrente. Eu tenho certeza que você mais pra frente, você teve sim outros desafios tão grandes ou até maiores do que esse no seu início. E você ter que ouvir essas questões dos seus pais, pode até vir uma certa dúvida no seu coração se realmente ia dar certo ou não, cheio de obstáculos na sua frente, né? Até porque era algo novo, você tinha essa questão da sua timidez, você estava indo viajar para outro país, seus pais falando, mas mesmo assim, você não se abalou. Você acreditou em você, você queria realmente fazer aquilo dar certo. Então, como empreendedor, a gente precisa ter justamente isso, ter essa convicção dentro do nosso coração, de que se fulano não acredita, se amigo não dá apoio, se família às vezes não tá entendendo aquilo que você tá querendo fazer, aquilo que você tá querendo produzir, não faça pelos outros, mas faça por você. E foi exatamente isso que você fez. Então, você que tá assistindo a gente, é empreendedor, quer seguir essa área, a projeção de lá pra frente é só aumentar cada vez mais os desafios. Nada disso vai parar. Só que a gente costuma pensar que quanto mais a gente cresce, os desafios e problemas crescem junto com a gente. Isso é ruim? Pelo contrário. Porque é através desses desafios, desses problemas, que a gente continua evoluindo Sim. E continua crescendo. Com certeza. A vida de empreendedor, a vida de empresário é sim totalmente envolvida por problemas, por pedras no nosso caminho. E é justamente isso o significado de ser empreendedor pra mim. É resolver problemas. É ser uma pessoa que soluciona os problemas. Só os seus? Não necessariamente. Mas você traz uma solução. Um livro, por exemplo, que ajuda na vida de outras pessoas. Um método, uma palestra, uma mentoria, que toca no coração de alguém e faz essa pessoa crescer mentalmente, emocionalmente, no seu interior e no profissional também. Então, essa chave de você fazer por você é sim algo extraordinário, Rafa. E não esperar o apoio das pessoas, porque às vezes esse apoio não vem das pessoas mais próximas. Como foi no meu caso, o apoio veio de pessoas distantes que acreditavam no meu potencial, porque eu mesmo não via o potencial. Eu falava, nossa, o que estão vendo em mim? Não tem potencial para a área artística, né? Mas eu acreditei,
porque eram muitas pessoas falando, mas às vezes vocês vão empreender e a gente quer um momento perfeito. Então eu ouço muito isso, seja numa mentoria, numa palestra, as pessoas me falam, mas eu não tenho o melhor celular, não tenho o melhor equipamento, eu não tenho ali milhões para investir. Comece com o que você tem agora. Você pode estar no lugar que você estiver, começa do jeito que você está. Porque você vai melhorando com o tempo, a gente vai aprendendo na prática, a gente vai evoluindo no processo. Então não tenha medo de começar. O start inicial é o mais importante. Então, se não tem tudo ainda a seu favor, não tem problema, até melhor. Né? Só vai e faz. Faz por você, como o Pietro falou muito bem. Tem uma frase muito famosa que muita gente costuma utilizar, é justamente essa. Trabalhe com aquilo que você tem para conquistar aquilo que você deseja. Sim. E eu vivi muito isso também. Eu não acreditava naquilo que eu podia fazer e os meus pais enxergaram uma coisa em mim que eu não via. Eu costumo falar que eu tenho orgulho de falar isso, né? Que eu transformei meu consumo em negócio. Eu era um jovem muito viciado em videogame, em entretenimento, em rede social, YouTube, TikTok, tudo. Eu passava o dia inteiro nisso. E hoje eu transformei meu consumo em negócio. Então eu transformei meu consumo de entretenimento em negócio, porque eu mexo com vídeo, eu mexo com audiovisual, eu mexo com edição. Então, os meus pais, eles viram esse potencial em mim. Então, se ele gosta tanto disso, por que a gente não coloca ele pra fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de consumir, perdão, ele vai produzir. Eu não enxergava esse talento em mim, eu não enxergava esse poço de criatividade que meus pais enxergaram em mim. Eu não enxergava esse potencial que eles viram. Então, foi graças a isso que hoje eu também tô aqui falando com você. Foi graças a esse empurrão que eles me deram, ao alicerce que eles me deram, ao apoio que eles me deram, que eu tô aqui hoje. Rafa, inclusive, já aproveitando esse gancho, eu queria até te fazer uma outra pergunta. Eu recebi várias mensagens nos meus posts, já no meu direct do Instagram também, de jovens que veem meus conteúdos e falam: Pietro, você me inspirou a começar a produzir também, você começou você acendeu uma chama no meu coração para começar a fazer algo novo, seja empreender, seja também fazer conteúdo nas redes sociais. Até aí eu acho lindo a mensagem. Só que aí a pessoa termina com: mas eu não tenho o apoio dos meus pais. O que eu faço? Complicado. E há um tempo atrás eu não sabia responder essa pergunta, porque não era uma realidade minha. Eu sempre cresci com o apoio dos meus pais. Hoje a gente entende que sim, a gente precisa fazer por nós e não pelos outros. Mas na sua visão, você descobriu essa questão do eu vou fazer por mim lá na frente. Mas como que você lidou com esse baque inicial dos seus pais? Tipo, eu não quero que você vá. Não vai dar certo, você tá sendo maluco. Não foi nada fácil, porque te espera ter o apoio dos pais. E que bom que você tem o apoio dos seus pais, parabéns pra eles. Amém. Porque eu acho que quando esse apoio vem da casa, facilita muito. Você vai criando essa estrutura, uma solidez que é fundamental. É a base, mas né? é a base de tudo. Mas eu acreditei, eu falei, não, eu vou arriscar, senão eu sabia que minha base estava lá em Minas, eu poderia voltar pra lá quando eu quisesse. E meu pai até hoje ele nunca deu o braço a torcer de falar alguma coisa assim, de parabenizar e tudo, mas eu lembro quando eu fiz a minha primeira revista, na época de modelo ainda, ele foi e comprou todas da banca e dava pros amigos dele, todo orgulhoso, as pessoas comentando comigo, relatando, mas ele próprio não me parabenizava, né? Então ele não dava o braço a torcer, mas eu entendo, na cabeça deles era porque eles queriam uma segurança e uma estabilidade, que eu estivesse perto também deles ali, e super entendo, mas se você não tem esse apoio, você vai fazer até por eles também, né? Porque tudo que eu conquistei hoje eu faço muito por eles. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre estou pensando neles, sempre estou ajudando de alguma forma. E isso que é muito bonito, a gente sempre tem que honrar pai e mãe. E eu nunca deixei de fazer isso, mesmo na China, mesmo aqui em São Paulo, mesmo em várias outras cidades, agora morando no Rio de Janeiro. Mas eu sempre estou com meu coração lá, falo todos os dias, ligo. Então, estou sempre presente, né, de alguma forma, não só presencial, mas me fazendo presente na vida deles. O melhor que você consegue fazer. Sim. E isso é muito bom, Rafa, porque apesar dessas circunstâncias, apesar de tudo, você não deixa de concluir e concretizar seus princípios e valores. Então, por mais que você estivesse distante geograficamente falando, você se fez presente da forma que você conseguiu, ligando, perguntando como tá. E essa forma do seu pai de ter comprado as revistas e distribuído pra galera, foi uma forma dele falar que ele tava orgulhoso de você. Sim. Não diretamente, como a gente esperava. Mas foi uma forma de falar: olha o resultado que meu filho teve. Eu vou falar pra todo mundo o que ele conseguiu. E isso é muito bom, que foi uma forma dele demonstrar que ele tava feliz por você. E eu acredito que isso também pode se repetir na jornada de quem tá assistindo a gente.
Então, isso não é exclusivo, isso é um padrão Uhum. que muitos pais podem seguir. Agora, eu quero ir para um outro ponto, Rafa. Você saiu de modelo e foi pra ator. Como que isso rolou? Como que isso rolou? Sim, elas meio que se conectam, elas se compartilham ali, até porque é tudo da área artística, só que são propostas diferentes. Bem diferentes. na verdade. Exato. Você já era tímido só na parte de poder chegar e se apresentar sem falar nada. Agora, né, sendo ator, é algo totalmente diferente. Como é que foi essa parte de transição? O seu amigo foi com você pra essa parte também ou não? Não, ele não foi. Ainda mais quando eu fui pra fora do país, eu comecei a fazer muitos comerciais. Então na Turquia eu fiz alguns, mas principalmente na China, foi onde minha carreira deslanchou. Eu ia ficar 3 meses na China, fiquei 1 ano e meio só na Uhum. China. E sempre renovando os contratos. Eu voltei pro Brasil porque eu não aguentava mais. Só que como eu comecei a fazer muitos comerciais, eu criei esse amor por estar nas câmeras ali, gravando. E os chineses gostavam muito de mim. E eu acabei virando uma celebridade na China, saí na rua, todo mundo pedia foto, autógrafo. Mas eu falei, não, como modelo já tô num patamar bem alto, eu não vou conseguir ir além disso, e o modelo tem uma idade limite também para trabalhar. É. Então eu falei, eu vou estudar, o ator tem que estudar muito. Então, para você que quer ser artista, não pense que é só gravar, decorar texto, pelo contrário. Tem muito estudo, muitas técnicas. Hoje mesmo eu dou mentorias e faço todo o trabalho como coach para artistas e trabalho com as técnicas americanas, que vieram do Stanislavski, que foi um grande coach, ator e diretor russo, mas os coaches americanos foram evoluindo essas técnicas. E tem essa necessidade no Brasil, porque nós somos muito emocionais, o que é muito bom. O europeu, o americano tem dificuldade por serem um pouco mais frios, só que Eles eles conseguem estudam gerar muito. essa conexão mais fácil, né? A conexão é gerada muito mais facilmente. Eles têm uma dificuldade nesse ponto, só que no ponto do estudo eles estão muito à frente. Lá, praticamente a cada esquina tem uma boa escola. No Brasil, não. No Brasil ficou muito a questão de fazer cursos, cobrar valores muito altos e não entregarem uma evolução mesmo para as pessoas. Então, até por isso me tornei coach também, mas depois de ter estudado há uns 10 anos no mínimo as técnicas americanas para passar isso adiante, né? Acho que já dá para perceber que eu sou muito rígido e rigoroso na questão da dedicação. Então, essa timidez, eu falo que ela me ajudou muito em tudo que eu fiz e faço hoje, porque eu sempre me dedico muito ao que eu faço. E não é por menos, né? Você só tá passando aquilo que você fez na sua própria vida. Então, se você é rígido e rigoroso com a dedicação com seus alunos, com seus mentorados, foi porque você fez o mesmo na sua vida. Sim. Você só chegou onde você tá hoje por conta disso. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa dedicada do que com uma pessoa talentosa. Porque o talento, ele é passageiro e a pessoa, se ela se senta nesse talento, ela deixa de ir além. Já uma pessoa dedicada, ela passa a ir muito à frente da pessoa talentosa. Temos vários exemplos disso, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo no futebol. Não era a pessoa mais talentosa, mas se dedicava ali, ia pra academia quando todos estavam dormindo, treinava faltas e ganhou vários prêmios de melhor do mundo. E às vezes uma pessoa que tem muito talento, ela acaba não ganhando os prêmios. Eu sei que o prêmio individual tem muito a ver também com a equipe no geral, Sim. que é o trabalho do empreendedor, tem que ter uma equipe. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, a gente depende de ter uma equipe junto, pessoas caminhando a nosso favor. Mas se a pessoa se dedica, se ela faz por amor, se ela consegue realmente ir evoluindo, se aprimorando, não tem limite para ela pode chegar a qualquer lugar. Né? Então eu sempre escolho essas pessoas que vão trabalhar comigo, seja ali como palestrante, como atores, atrizes, em todas as áreas que eu faço hoje, me baseando principalmente na dedicação delas. E não só no talento. Mas se você tem um talento, você que está assistindo tem um grande talento, que ótimo. Parabéns. Então vamos usar esse talento a seu favor. Vamos fazer ele alavancar e ficar algo muito mais poderoso. Aí sim, aí ele é o importante. Eu vi uma frase do Joel J exatamente sobre isso, e tá aqui dentro do meu livro, inclusive. Que é ele comparando a questão do talento com a dedicação. O Joel, ele fala que o talento, ele só serve pro início. Sim. Porque, obviamente, uma pessoa com talento naquela área vai ser maior e melhor do que alguém que nunca treinou. Agora, se essa pessoa com talento ficar estagnada e achar que só aquilo que ela já tem já tá ótimo, e a pessoa que tem dedicação começar a crescer, começar a estudar, começar a evoluir, ela uma hora ou outra vai ultrapassar a pessoa com talento. Então, exatamente o que você falou, se você tem talento, perfeito, você já começou na vantagem. Agora, não fica só nisso. Você também precisa ter dedicação. Uma pessoa talentosa também precisa ter dedicação pra pegar isso que você já tem talento, que você já tem facilidade naquilo e multiplicar isso cada vez mais. Então, foi isso que eu também fiz comigo mesmo. Os meus pais, eles viram essa questão minha, tanto da comunicação quanto da área criativa pra produzir e tudo. E eu
entendi que eu não podia só ficar ali. Eu precisava evoluir mais, então a gente faz justamente o que você falou. Vai atrás de curso, vai atrás de aula, vai atrás de mentor, vai atrás de gente, vai atrás de experiência, vai atrás de ação. Porque só ficar naquilo, ou de duas uma, ou alguém ia me engolir dentro do mercado, ou o próprio mercado ia me engolir. Porque se eu não me atualizasse, eu ia ficar pra trás. E isso é com tudo, com qualquer área. Você, por exemplo, Rafa, se você não tivesse atualizado com todas as técnicas americanas de atuação, você também ia ter ficado pra trás. E se você não atualizasse os seus mentorados e os seus alunos pra isso, eles também não seriam tão bons atores, atores tão dedicados quanto você. Então, isso a gente já cai para outro ponto, a importância de ter mentores e pessoas do seu lado. Isso faz toda a diferença. Porque eu passo com amor, eu mostro esse amor que eu tenho por tudo que eu faço e as pessoas acabam levando isso adiante. E sempre que uma pessoa começa a fazer mentoria comigo, não é coincidência. Ela começa a fazer eventos, ela começa a escrever livros também. Aham. Ela se empodera de tal forma que ela não para. E hoje, não sei se é um dos meus propósitos, mas muitas mulheres têm me procurado fazer mentorias e elas têm se empoderado de tamanha forma que eu falo, vocês são muito fortes. E às vezes a gente sabe que a gente ainda vive num mundo um pouco machista, ainda mais no mundo, né, do empreendedorismo, e que elas precisam se impor, né, de alguma forma. E quando eu tô fazendo esse trabalho com elas, é uma coisa incrível, porque quem é casada, os próprios maridos começam também a perceber essa força, começam a crescer, começam a fazer acontecer outras coisas, e pessoas que são de cidades às vezes pequenas, a cidade começa a prosperar, começa a evoluir. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né, o nosso propósito, de fazer as pessoas evoluírem. A gente tem que ajudar de alguma forma. Então, como mentores, a gente tem essa obrigação. E o mentor, né, principalmente o coach, caiu muito ali numa linguagem que todo mundo virou coach, ficou Pejorativa. meio Aham. banalizado. E eu falei, não, eu sou um mentor, mas eu trabalho também com pessoas específicas e eu faço de forma individual para que elas evoluam de verdade. Coach nada mais é que um treinador. Exato, é um treinador. Eu falo isso, eu não sou professor, né? Porque o professor, e amo os professores, são incríveis, mas o professor ele vai dar aula para muitas pessoas e a obrigação dele é passar o conteúdo. Se a pessoa aprendeu ou não, não é culpa do professor. Já o treinador, por exemplo, estou treinando ali pessoas para palestra, tem algumas que vão palestrar que estão fazendo mentoria comigo, Aí inclusive. sim, hein? E eu vou extrair o máximo de cada um. Se a pessoa não evolui, a culpa é minha. Eu me sinto frustrado, então eu vou estar extraindo mesmo, me dedicando, fazendo a pessoa evoluir com as técnicas. Isso na atuação também. E todo mundo começa a estudar comigo, eu falo que é mensal. A pessoa nunca mais para, tem pessoas que estão comigo há 5 anos. Uau! Porque é muita evolução, é muita técnica, muito conteúdo, e não é uma coisa sem energia, uma coisa básica. Não, a gente trabalha de forma profunda, Uau. porque é assim que a evolução acontece. Exato. Eu sou esse profissional, eu quero ver todo mundo evoluindo. Eu trabalho com a profundidade, porque eu sei que só assim todos vão evoluir. Seja para o empreendedor, eu fui dar uma palestra em Mauá, eram para 500 pessoas, só empreendedores na palestra. E Sensacional. falei dessa mesma forma, com os objetivos, com as estratégias que os atores utilizam para colocar isso em prática no empreendedorismo. E todo mundo agradeceu, ficou muito feliz. E foi até uma virada de chave que eu comecei a falar mais para empreendedores depois disso. Vamos falar sobre isso então, Rafa. Já que você deu esse gancho, eu quero aproveitar e pegar sobre isso. Como que você, sendo ator, tendo essas técnicas sendo ator, você consegue aplicar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Até porque a gente vai entrar na sua carreira como ator logo logo, mas a gente não tá sempre fazendo filme, sempre fazendo novela, sempre fazendo produção. Não, a gente tem o nosso momento ali, né? E você como ator, quanto que isso impactou no seu posicionamento nas redes sociais, por exemplo, produzindo conteúdo em cima dos palcos, mentorando as pessoas? Impactou de uma forma muito grande, porque a arte em si possibilita que a gente abra um leque de possibilidades. Eu não me contentei em só ser ator, o que já é muito bom, muito válido, porque tem que estudar muito, mas é justamente isso, eu não tenho filme todo mês, eu não tenho novela todo mês, e falei, eu amo o que eu faço, então eu vou abrir esse leque, mas as coisas foram acontecendo também, eu acho que minha vida tem muito disso, mas eu acredito muito numa coisa, pessoal, a minha dedicação foi fazendo as coisas acontecerem, os convites foram vindo. Você Então, ter entrado em movimento fez com que sim, você exato. chegasse Eu mais sempre perto. fiquei em movimento, eu nunca parei de querer me aprimorar. E aí começaram a me convidar para ser diretor. Então eu dirigi alguns filmes, comecei a ser diretor, já tinha estudado para ser diretor, mas não era uma coisa que eu vislumbrava como sendo o Aham. meu ponto principal. Mas eu fui vendo na prática que funciona, porque eu já trabalhei com muitos diretores e cada um tem uma metodologia diferente, muitos não têm uma paciência, então gritam muito, até xingam com os atores ali no set. E eu percebo que isso não funciona muito bem, a pessoa fica mais tensa e não tem necessidade disso. Eu sei que é muita pressão, o diretor sofre Aham. muita pressão, como diretor eu sei disso, só que esse meu jeito, né, eu tenho um jeito muito mais calmo, mais didático de falar e eu Sim. levo isso pro set, seja numa preparação de elenco, seja como diretor,
como ator, como palestrante, como mentor, tendo uma energia, mas nunca uma energia em excesso para fazer a pessoa se sentir diminuída ou humilhada. Eu nunca sou uma pessoa que vou pisar em alguém para fazer ela funcionar. Aham. Não, a gente precisa de um resultado, mas a gente tem técnicas e formas para se chegar nesse resultado. Exato. A gente não precisa extrapolar, passar desses limites. Não é o que você comunica, mas como você comunica. Né? Exatamente. E eu levo isso como uma missão de vida mesmo. E as pessoas gostam muito do meu trabalho justamente por isso também, por essa forma que eu falo, né? Eu falo, nossa, o Rafael é incrível, quem dera se todo diretor fosse assim. E eu gosto muito porque eu não vou perder minha essência. Minha Exato. essência é essa, não tem que mudar para me encaixar em determinado lugar, né? Claro, tem lugares, uma palestra, você vai entender o seu público. Qual o Uhum. público-alvo naquele momento, você pode preparar uma palestra focada e voltada para aquele público, é normal. Você vai mudar algumas coisas, vai fazer alguns encaixes, mas eu penso que a gente não tem que perder nossa essência. E muitas pessoas, quando vão crescendo, elas perdem um pouco essa essência. Eu acho isso ruim e perigoso. Porque da mesma forma que a gente está aqui no alto, a pessoa pode cair. Exato. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é: nunca leve uma crítica pro coração, nem deixe um elogio subir pra cabeça. Porque quando a gente tá sendo elogiado, é muito fácil a pessoa ter um ego lá no alto. Nossa, eu sou incrível, todo mundo tá me elogiando, dando parabéns. Mas e quando vem uma crítica? Isso fere o coração, mas não pode te deixar paralisar. E como eu já fui muito criticado em todas as áreas, mesmo depois que eu formei nesse curso, entrei na companhia, meu foco foi entrar no audiovisual mesmo, fazer novelas, filmes. Passei por situações onde falaram que eu não servia para aquilo também. E essas mesmas pessoas que disseram isso, em algum momento já trabalhei com elas, e ou elas esqueceram, mas eu nunca esqueci de nada, mas elas fingiram que não falaram aquilo, sabe? Nunca tocaram no assunto. E tá tudo bem, porque o trabalho delas é esse, elas veem muitas pessoas também, e eu fui fazer o que eu podia, que estava ao meu alcance, que era me especializar. Fui estudar, estudar, estudar. Então, enquanto muitos se preocupavam em ir para festas, sair, eu sempre me preocupei em estudar. E eu tinha uma competição comigo mesmo, uma competição Aham. interna. Eu não queria ser melhor do que determinada pessoa, eu queria ser melhor que o Rafael. Amanhã, estar muito melhor do que hoje. Daqui um mês, muito melhor. Daqui um ano, nem se fala. Então, eu sempre tive essa competição e tenho, porque eu quero evoluir a cada dia. Então, se vocês tiverem essa competição de desejarem evoluir a cada dia, vocês vão conquistar o que vocês quiserem. De verdade. Eu sou a prova viva disso, porque ninguém depositava essas fichas, né, para tudo que eu faço hoje. Pensava que eu ia ser engenheiro, algo assim, porque eu sempre fui bom em matemática, em exatas, mas mudei tudo isso, porque eu quis e fiz acontecer. Exatamente isso, Rafa. Você deu ótimos pontos aqui, eu quero entrar neles agora, porque, cara, surreal, surreal isso. É justamente sobre isso. Não você. É que assim, as redes sociais hoje elas só abriram cada vez mais portas pra comparação. Antes, quando a gente não tinha nada disso, a gente se comparava no máximo com um amigo que tinha um brinquedo melhor que o seu, ou fulano que, sei lá, tinha uma profissão melhor que a sua. Agora você consegue se comparar com uma pessoa do outro lado do mundo só porque ela postou um vídeo. Então você tendo essa competição interna, não, sou eu contra eu mesmo, na sua cabeça, você vai muito longe. Porque você não visa o sucesso do outro, você não cobiça o que o outro tá fazendo, longe de inveja, longe de nada disso, mas você é você. Você contra você. Isso faz você evoluir. É aquele famoso negócio, 1% melhor a cada dia. É justamente sobre isso. E outra questão que você falou é sobre a questão dos elogios, né? Você falou da sua frase que você ouviu, e eu ouvi uma parecida sobre isso, que é aquele que vive de elogios cai na primeira crítica. Então, se uma pessoa ela fica vivendo de elogio, busca sempre a validação externa de várias pessoas, não acredita em si mesmo, pra um negócio realmente tá bom, ela precisa perguntar pra 5 pessoas pra elogiarem ela, quando ela receber uma crítica besta que seja, mínima, ela vai cair, ela vai se sentir mal e ela vai se desestruturar. Então, indo até pra questão do empreendedor. Se você, como empreendedor, tá vivendo esse tipo de coisa, busca se arrumar rápido. Porque é no empreendedorismo onde mais vão existir críticas àquilo que você faz. Porque muita gente na internet acha que você tá fazendo isso, que infelizmente é uma das coisas que a maior parte dos empreendedores ouvem. Você é um golpista. Você é um golpista, você se engana as pessoas, você tá fazendo isso de má fé. Eu, jovem, eu ouço isso. Eu vendo meu curso de edição de vídeo, eu vendo meus livros, eu tenho o meu movimento, tenho o meu método e as pessoas que não entendem chegam em mim e falam que isso é golpe. Preciso ouvir alguém que não tem resultado? Não.
Não é sobre isso. Se não tem resultado, se não entende aquilo que eu faço, pode falar. Eu acredito em mim, eu acredito naquilo que eu faço, eu acredito naquilo que eu carrego. E eu acredito nas transformações que eu causo na vida das pessoas. Então é muito mais pela convicção daquilo que é verdade do que se abalar por comentários externos. Porque se você viver à mercê desses comentários externos, você vai cair, porque a porta está aberta para os dois tipos de comentários entrar. Você tem que saber filtrar. Então o empreendedor ele precisa saber muito disso. Porque a vida do empreendedor não é flores. Não. Todo mundo nas redes sociais chega e fala que, nossa, o empreendedorismo é incrível, e como romantiza o empreendedorismo, realmente é muito bom. Você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, fazer aquilo que você ama, transformar a sua paixão em negócio, é surreal. Porque a gente pega a sociedade atual hoje e, se não tiver o curso que você quer na faculdade, você tá ferrado. Mas agora o empreendedorismo, ele abriu porta para isso, para você trabalhar com aquilo que você ama. Você ter liberdade geográfica, você trabalhar com a internet, você trabalhar com as pessoas que você gosta de qualquer lugar do mundo, é incrível. Só que mesmo assim, existe muita dedicação, muito trabalho, muito esforço. Na maior parte das vezes, quem quer construir empresa, quem quer construir um negócio gigante, vai precisar saber pelo menos de tudo um pouco para fazer sozinho e construir uma eu-presa primeiro, antes de chegar às pessoas certas para estar com você e construir a empresa. Então você vai precisar sim aprender sobre design, vai aprender sobre copy, vai aprender sobre postar nas redes sociais, vai aprender sobre questão de conteúdo, comunicação, vendas, quanta coisa. Mas no final tudo, a conta fecha e tudo faz sentido. Porque você vê aquilo que você passou lá atrás, vê o resultado, vê as transformações que você causa na vida das pessoas. E por mais que sim, tenha doído, tenha sido um caminho árduo, tenha chorado, tenha quebrado, no final tudo dá certo. Porque sempre foi pelo coração, não pelo dinheiro, não pelo status. Eu digo isso porque desde criança, quando eu comecei a palestrar com 13 anos. Os meus pais, eles sempre falaram uma coisa pra mim que eu sempre concordei. Eles falaram, filho, não é sobre foto, não é sobre autógrafo agora com livro, não é sobre palco, não é sobre holoforte, não é sobre marcação no Instagram, não é sobre número de seguidores, número de curtida. É sobre propósito. A partir do momento que você tá longe disso, não faz mais sentido você estar pisando nesses lugares. Porque aí vem o ego. E você sair e ser tomado pelo ego é horrível. Mas sair dele é pior ainda, porque você não percebe que você tá no ego. Você acaba se tornando uma pessoa que você não é. Então, e eu sempre concordei isso com os meus pais. Eu falei, perfeito. Eu acredito nisso. E a partir do momento que eu não estiver mais no caminho do propósito e eu não conseguir mais me arrumar, vocês me alertarem, eu não tô, eu vou dar um tempo até poder voltar. Então, eu acredito que assim, o empreendedor, a gente vai entrar sobre isso agora, mas o empreendedor ele precisa de muita resiliência. Precisa. E principalmente olhar pra dentro. Constantemente. O empreendedor que se conhece, que tem autocontrole, autoconhecimento, sabe das suas limitações, das suas emoções, se entende, ele vai conseguir entender o outro muito mais fácil. Porque ele sabe até onde ele pode chegar. E, Rafa, perguntando pra você agora sobre a questão das suas artes. O teu legado, que é sendo ator aqui na Terra. Como que foi pra você passar por tanto filme e por tanta novela, e principalmente a que eu também tenho mais curiosidade, a novela Jesus, que você fez, você passou pela parábola da multiplicação. Quero saber como é que foi esse processo pra você. Primeiro que realmente não podemos romantizar, porque as pessoas falam, empreender é mil maravilhas, é fácil, ser ator é fácil. Toda profissão vai ter o desafio. E se você se dedicar para a profissão, independentemente de qual seja, você vai prosperar. Mas você tem que ter seu propósito. Então eu gosto de perguntar para as pessoas, qual é o seu propósito? Se você tiver um propósito muito forte, uma coisa realmente de dentro, ali do seu coração, isso vai te mover. E aí você não vai desistir, né? Porque você vai estar sendo elogiado, é fácil. Mas quando tem essas críticas, se você não tiver um propósito muito forte, para você desistir é muito O fácil. propósito é o porquê você faz aquilo todos os dias. é o Por que que vai te você sai da motivar. sua cama todos os dias, né? Exatamente. E eu já passei por processos, conheci pessoas 1000 vezes mais talentosas do que eu. Só que aí eu via uma crítica e desistiam. Algumas críticas muito pesadas, inclusive, né? De alguns coaches americanos que eles pegam pesado sim, porque eles não têm muito uma paciência. As que eu tenho Sim. hoje eles não têm. Então ele chegou a brigar mesmo, xingar, falar que a pessoa não serve pra nada. Pegam pesado até porque questões pessoais. Nossa! E as pessoas não aguentam. Então tem que ter um preparo psicológico muito grande também pra tudo. Sim. Mas se você tiver esse propósito,
você vai passar por situações desafiadoras, vai ouvir muitos nãos, mas você vai continuar. Você pode até falir a empresa, porque se engana quem pensa que não vai falir, que não vai quebrar, que não vai ter ali os seus momentos de dificuldade, mas tudo é aprendizado. Então a gente tem que aprender com tudo o que acontece. E aí, chegando à parte do ator, eu tenho muita gratidão por tudo que eu faço, já fiz muitos trabalhos bem marcantes, inclusive em primeira mão, ninguém sabe ainda, eu vou gravar um filme, meu primeiro filme internacional, vai ser agora em São Paulo, vou gravar aqui mesmo, mas vai ser de Nova York. Que legal! O filme, personagem que eu sempre sonhei em fazer, então é isso que eu falo, nada acontece por acaso. Aproveitando já a Expo, coincidiu das gravações serem agora já, né, nesse período que eu tô aqui em São Paulo, então já vou gravar. Que demais! É um personagem que muito desafiador, Você enfim. pode falar o personagem? Então, é um personagem que as pessoas vão talvez odiar, porque realmente é uma pessoa que faz maldades, que é um serial killer. E tem todo um desafio, né? A pessoa imagina totalmente diferente de mim, mas se eu penso que ele é ruim, eu já me distancio dele. Eu tenho que descobrir os motivos dele fazer aquelas crueldades. E todo mundo tem isso dentro e vem da infância. Você ainda é muito novo, mas eu trabalho muito com as crenças limitantes, e as crenças, a psicologia comprova isso, ela vem entre os 5 e 8 anos, que é quando a criança é dependente de um adulto, formação, né? processo de formação, e isso vai acompanhar a pessoa através de uma necessidade, que é o que a pessoa tem para ser suprido, uma persona, a pessoa vai se mostrar para as pessoas de formas diferentes, e um erro trágico, que é uma forma nociva que ela vai ter, pode ser um vício, vários vícios, como você falou que tinha vício em jogar videogame, né? Então a pessoa pode ter vício em internet, não é só vício em bebida, coisas assim, mas tem vários tipos de vício, a pessoa fica no celular o dia inteiro, ela é viciada nisso. E isso é um erro trágico, uma coisa nociva para a pessoa, faz mal para ela. E todo mundo que não tem a necessidade suprida vai ter algum erro trágico. Por isso que em todo filme, toda série, os protagonistas sempre tem algum erro trágico. Faz parte da natureza humana. Então meu desafio está sendo isso é uma forma de fazer a conexão, né? Fazer essa conexão e passar a verdade ali pro público. Então tá sendo um processo bem desafiador e tô conciliando tudo. Meu foco tá sendo na Expo, mas não tô pensando loucura aí, ó. Muita loucura, né? Então eu tô me dividindo, porque eu me entrego totalmente para tudo que eu faço e tô conseguindo dividir bem. A partir de domingo eu foco no filme. Por enquanto, foco é na Expo. A partir de domingo eu me folgo da Expo e eu consigo focar em tudo que eu preciso focar no filme. Já sei que no filme eu tenho ali, tem cenas em carro que eu tô dirigindo, tem muito gato no set, então já falaram sobre isso, vai ter veterinário, vai ter gato cênico também, além dos gatos reais, então com certeza vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então vão ser muitos desafios, muita coisa complexa acontecendo, né? Mas eu sempre gostei desses desafios. Então eu já fiz Esquizofrênico, que venceu prêmios no mundo todo, o filme que eu fiz. Você falou da Parábola dos Talentos que eu fiz em Jesus, foi um momento marcante também. Na época eu morava até em São Paulo, eu fui pro Rio para gravar. Foi uma sequência muito emocionante, né? De você poder viver. Foi o meu primeiro personagem, assim, onde eu tive ali todo um acompanhamento, preparação para poder me aprofundar na emissora, eu tinha feito nas outras emissoras. E depois não parei, né? Fiz Gênesis depois também, que foi um personagem maior, servo de Labão. E foi na época da pandemia, então fiquei gravando durante aquele período caótico. Nossa. E, enfim, né, triste tudo que aconteceu. E a emissora fazia os exames semanalmente, toda a equipe usando máscara, mesmo assim, eu cheguei a pegar Covid na época, quando não tinha ainda vacina, o Heitor Martinez pegou também, que era do mesmo núcleo, várias pessoas foram pegando, aí atrasava as gravações, eu lembro que era, por exemplo, 2 meses de gravação, a gente ficou 6 pra gravar tudo. Nossa, nessa época teve uma porrada de filme, de produção mesmo que atrasou, teve que adiar, porque realmente não dava. Não dava, né? Ficou um tempo sem gravar, mas deu tudo certo. E tem até uma cena marcante, que eu até vou mostrar na minha palestra, que a cena foi eleita a melhor cena de toda a série, porque Gênesis foi uma série com mudanças, então ela mudava ali de fases e foi gratificante, né? Foi uma cena onde a gente era infectado, a gente pegava ali, eles tinham envenenado a roupa, né? Queriam matar um dos personagens, e aí foi uma cena muito forte, e o público que assiste, eles entram mesmo na história, e por isso que eu me preocupo muito em passar uma verdade, então nunca faço de qualquer forma, me preocupo em criar o personagem, criar as motivações, criar os porquês, as estratégias, eu faço um trabalho bem minucioso, isso para tudo que eu faço, seja como ator no personagem, numa palestra, como mentor nas mentorias, então não é simplesmente aquilo que a pessoa assiste, tá dando uma mentoria, é só aquele momento da mentoria, não, tem várias horas antes, a palestra, você está se preparando muito tempo para a palestra, né? E a gente se prepara muito antes. Então vocês que pensam, assistam lá 1 minuto, assistem 2 minutos, 3 numa novela, a gente se prepara por meses, até por anos às vezes. Numa palestra a mesma coisa. 20, 30 minutos em cima do palco é uma semana inteira de preparação. Muito mais às vezes. Você vive, revive aquela mesma coisa antes de acontecer,
várias vezes. vai arrumando, vai ajustando aqui, Aham. nossa, posso falar dessa forma. E na hora saem coisas também diferentes. Sim. Mas o importante é ter a base criada, essa Exato. solidez, pra na hora você se sentir à vontade pra ir, E pra na hora de embarcar. produzir é muito gostoso, é muito bom viver tudo aquilo que tem que viver em cima do palco. Não pela performance, mas sim pelo resultado que você tá Uhum. entregando, vendo que tá fazendo sentido. No seu caso, quando sai pras televisões, né, o público assiste e vê o quão gratificante é o seu trabalho tá fazendo sentido, da galera realmente tá sentindo no coração, realmente se entregar à cena junto com você. Isso é muito louco. Eu tô gostando muito desse papo, Rafa, porque quando eu era criança, eu queria ser ator. Olha que legal, Eu não queria ser sabia. ator. Eu conto no livro que eu sempre gostei muito de mexer com essa parte criativa. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Então, as minhas duas profissões que eu mais queria fazer era ou ator, mas principalmente dublador. Que é Sensacional. atuar com a voz, Sim. basicamente, né? Então, eu sempre gostei muito de me comunicar. E por que nessa parte de dublagem? Porque eu sempre gostava muito de assistir desenho. De assistir desenho, de personagem, tudo. E toda vez que eu ia brincar desses personagens, eu gostava de fazer a voz o mais parecida possível. Eu sempre gostei de me entregar demais pra isso. E eu gostava bastante, eu comecei a me aprofundar mais sobre, e eu sempre gostei dessa parte muito mais lúdica da coisa, e eu falei, cara, talvez ator não seja uma má ideia. Então eu tô gostando muito de saber como é que é as preparações, como é que foi o seu processo pra ser um ator, o quanto que você estudou, porque eu fico me imaginando, e se eu fosse pra esse caminho, o que que eu passaria? E ainda pode ir, você é super novo Aham, ainda. com certeza. E a gente meio que faz um pouco disso em cima dos palcos na hora de Sim. palestrar, não que a gente não seja aquela pessoa, né? Mas por conta de técnica, por Uhum. conta de nível de entrega. Então, é uma forma diferente. E Rafa, uma pergunta pra você que é de curiosidade minha mesmo. Quais foram as coisas mais loucas e diferentes que você já viveu dentro de um set? Uau. Difícil essa Eu não sei se alguém pergunta. já te fez essa pergunta, mas é um Nunca negócio que eu fico fizeram. muito curioso pra saber. Então, eu já passei por muitas situações, porque set é um momento caótico. Por exemplo, essa acho que eu até já contei em algum momento. Eu tava gravando Pega Pega na Globo, é uma novela mais antiga, e eu tinha uma cena com o Marcos Caruso, que é uma referência de ator, e com a Elizabeth Savala. E na verdade essa cena não tava nem pro meu personagem, verdade, lembrei disso. Olha como é importante a preparação. Eu fui, na época eu morava aqui ainda mesmo em Aham. São Paulo, fui pro Rio, eu tinha uma cena com o Davi Júnior e com a Jennifer Nascimento. Então meu personagem era um garçom, eu tinha uma cena específica nesse episódio com Sim. eles ali servindo, e aí eu perguntava se eles queriam tal coisa, ela me humilhava depois que ele saía pra ir no banheiro. Então eu me preparei pra essa cena. Eu tava lá no camarim esperando, e aí de vez em quando vinha alguém da produção, você é o ator que vai fazer com o Caruso, né, com a Savala. Não tô sabendo, mas se for eu, tudo bem, né? Tô aqui pra Aham. isso. Mas realmente não era pra mim, assim, ninguém tinha me falado nada. E tinha texto, tinha várias coisas, e acabou que realmente a cena era pro meu personagem. Eu fui e fiz, fui um pouco no improviso, mas pela preparação. Então, se eu não tivesse essa preparação, eu ia criar um bloqueio. Poxa, eu não estudei o texto e tive uma liberdade, mas aconteceu uma cena durante a gravação que poderia também me paralisar. Era uma cena difícil, uma cena que tinha uma discussão deles ali, e a personagem dela tinha que se concentrar muito. E a figuração fica ao redor, né? A figuração, Sim, ela sim. complementa, é super importante a figuração, só que não pode falar de verdade. Aí tinha uma mesa do lado que uma moça tava falando, e aí essa Vala escutou e ficou transtornada, assim, falou, por favor, né, para com isso, eu preciso me concentrar. Ela ficou ali possessa porque ela tava se concentrando no momento dela. Quando a gente tá em cena, a gente precisa se concentrar. Sim. Passei por isso também, até conto na outra emissora, fazendo uma novela bíblica. E eu entendi, depois ela pediu desculpas pra moça, mas é porque ela precisava se concentrar para Sim, é um aquilo. momento Mas, único, né? mas a gente fica meio assustado, mas claro, eu entendia como ator que ela precisava da concentração. Imagina pra mim, que fui pego ali, vem pra cena, a cena não era pro meu personagem, ou talvez fosse, mas não me avisaram dessa Aham. cena, né? Provavelmente era. E tinha texto. E aí, claro, estudei um pouquinho com eles, e principalmente, nossa, duas feras ali, duas grandes Aham. referências. Eu fiquei observando eles ali, fui reagindo ao que eles me davam. E é muito fácil contracenar com quem é mais experiente, então por isso que a gente sempre aprende com o outro. A gente não pode focar só na gente quando a gente tá no palco, na cena, é uma troca com quem tá ali com a gente, vivendo aquilo, numa empresa também. E a troca de olhares, a conexão gerada pelo olhar. Então eu olhava ali pro Caruso, eles conversando entre eles ali, e eu entrava de vez em quando só pra, né, dar um cardápio, falar alguma coisa ali com eles, depois levava a conta. Mas só de estar ali com eles, essa atmosfera que é criada, que é até uma técnica que a gente trabalha, que é a atmosfera, que a gente trabalha pro palco, dá pra trabalhar de várias maneiras,
a gente consegue ficar dentro daquela situação. Então, é um mundo maravilhoso, assim, essa foi uma das situações que eu acho, né, curioso, né, e várias coisas aconteceram num único momento ali, Uhum. de uma cena a mais que uma personagem fez, se eu não tivesse preparado eu poderia falar que não ia fazer, que não estudei para aquele personagem, Sim. dela brigar na cena com uma figurante também, e passei também na Record, uma vez que eu gravei Reis, que acabou recentemente, Sim. não lembro se era a quarta fase ou a quinta, eu tive um personagem que foi uma participação, que eu tinha uma esposa e tinha a minha mãe, e era uma cena que a cidade era devastada, aí o rei Davi chegava, junto ali com alguns soldados, e prestava auxílio, eu chegava até ele pedindo ajuda, falando que a gente precisava do apoio, não sei o quê, só que era uma cena que a gente chegava meio que chorar, tinha uma emoção muito grande. E tinha um figurante que ele tava morto na cena, ele tava deitado aqui, e ele ficava conversando, e ele ficava, Como gente, nossa, assim? tô muito feliz de estar aqui com vocês, nossa, meu sonho era estar aqui contigo, que alegria. Eu tava ali já me concentrando, aí eu já não respondia, as meninas ainda respondiam um pouco. Eu não podia responder porque eu tava me concentrando no personagem. Depois que Aham. acabou, eu até falei, poxa, né, nesse momento a gente tem que concentrar, não sei o quê. Mas ele não, mas eu tava muito emocionado, primeira vez fazendo. E o figurante, quando ele já é ator, é mais fácil, porque ele já tem a noção, né? Quando não é, ele tá ali e é uma diversão, né, pra ele. E isso atrapalha, porque é uma cena que tinha uma densidade muito grande, uma profundidade. Mas a Uhum. cena foi ótima, mas aconteceu isso e eu conto isso hoje porque a gente tem que estar preparado. E aí, se Sim. eu não tivesse ali também tão focado e concentrado, eu ia conversar com ele, eu ia perder a concentração. Pra ele, ele não ia falar nada, ele tava deitadinho ali e era muito mais fácil, né? Mas o meu personagem tinha que ir até lá, acompanhado pela mãe e pela esposa, a gente chegava lá na frente, pedia ajuda, depois falava diretamente pro rei, depois agradecia o rei quando ele ia embora. Então tinha vários momentos, várias mudanças. E se a gente não está preparado, concentrado o suficiente, a gente não consegue fazer. Numa palestra, mesma coisa. A gente vai fazer uma palestra. Se a gente não se concentra, não cria essa conexão, a gente pode se perder com qualquer coisa, até pela reação do público. É. Tem uma pessoa ali que às vezes tá meio, tá cansada, tá com aquela cara assim de, não tô gostando, né? 99% das pessoas podem estar ali super atentas, alegres, se Só uma que não você vê um tá, que tá mexendo no celular ali, já era. nossa. E se você levar isso realmente pro seu coração, você, poxa, minha palestra tá sendo horrível, ou minha atuação, eu aprendi uma coisa, Pietro, que eu acho importante falar para todos vocês, que a gente não pode focar no outro. A gente tem que criar conexão. Mas se na sua palestra, sua preocupação for em agradar alguém, você não vai estar presente. Esquece, Se em esquece. cena eu quiser agradar o diretor, o assistente de direção, a produção, não vou estar de verdade. Isso é para tudo. Tô numa peça de teatro, não posso querer agradar quem tá na plateia. Ah, tá um grande diretor na plateia, eu não posso deixar isso me afetar. Eu tenho que estar tão de verdade naquele momento, seja no palco, dando uma mentoria, atuando, que eu vou conseguir acreditar que aquilo é uma verdade. E você falou sobre a palestra, a gente realmente cria uma energia diferente. E a gente pode trabalhar de algumas formas, pode criar um arquétipo, por exemplo. Uhum. Ah, vou criar um arquétipo do herói. Eu vou estar pensar no herói, né? Eu gosto muito de trabalhar o herói, mas posso criar do sábio, posso criar ali um leão. Então eu trabalho muito isso na atuação também. Tem uma técnica que chama animalização, da Stella Adler, que é justamente criar um animal para o seu personagem. E Como você assim? percebe, todo grande ator utiliza essa técnica, até no Brasil. Você pensa no animal, você vai estudar o animal, Aham. você vai ver as personalidades do personagem. Ah, ele, por exemplo, é um personagem que ele é mais quieto, ele é observador, ele é inteligente. Uma coruja. A coruja ela é observadora, aí você pode trabalhar dessa maneira. Ah, entendi. O Brad Pitt em Troia, ele criou com um leão. Aí você vê que o olhar tá diferente, ele tem uma força que o personagem precisa, que não é uma energia que ele tem na vida dele pessoal. Né? O Lázaro Ramos, numa palestra dele que eu assisti, ele fala sobre isso, que ele, acho que é Pro Homem que Copiava, um filme que ele fez, que ele protagonizou, ele Aham. pensou no animal, e aí ele entrar no set, ele tinha ali um copo, ele é destro, ele pegava com a mão canhota, isso veio do animal, e ele já ligava a chavinha de que ele era o personagem. Só que ficou um detalhe do personagem. Então a gente começa já num corpo meio humano, meio animal no processo, e a gente vai humanizando. Humanizando, humanizando, até que fica um detalhezinho só do animal. Pode ser um jeito de falar, de mexer, né, os olhos, ou com a mão, né, ou pegar com a mão diferente, ou uma postura mais empoderada, o Nossa, queixo que mais assim. loucura. E o animal ajuda muito. Eu fiz uma peça aqui em São Paulo uma vez, do Tartufo, que é do Molière, que é um grande autor francês. Eu fiz o Cleante, que ele é um filósofo e falava em latim e francês, e estava ficando um pouquinho desafiador, porque eu quis realmente falar em latim, fui estudar, só que eu pensei no animal. Aí cheguei no animal, um pavão. O pavão ele é mais assim, então eu fiquei com uma postura mais empojado, uma mão, um jeito de falar assim,
e depois no final as pessoas iam pedir autógrafo, dar parabéns, e o protagonista não teve todo esse, né, coisa da plateia, todo esse acesso, e o animal me ajudou muito a ter essa verdade, porque eu não perdi essa postura. E foi de trabalhar por muito tempo esse animal, que foi um pavão. Nossa. Então a gente tem muita técnica pra usar. Mas isso é muito louco. E faz muito sentido. Porque você fica muito tempo estudando um animal pra poder fundir o teu personagem com o Exato. jeito de agir. Sim, Que e pesquisar demais. tudo do animal, até a forma que ele caça, se ele é uma presa ou predador. Todo animal é uma presa em algum momento, Aham. mas tem uns que ficam mais ali em bando, outros ficam mais isolados, uns têm alguma forma ali, são mais ágeis ou são mais devagar. Isso trabalha o ritmo interno e externo do personagem também. Então, trabalha de várias maneiras o personagem. É incrível. Isso é muito louco. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu fiquei muito surpreso de saber que tem uma galera que trabalha desse jeito. Tem. E não dá pra perceber. Vou procurar saber mais sobre. Realmente me despertou muita criatividade e dá pra usar em muitos lugares isso. Dá pra Muitos usar lugares. sempre. Em ambiência, na Uhum. palestra, querendo se conectar com alguém. A sua forma de agir é agir de uma forma diferente assim. É loucura. É tipo um arquétipo mesmo. Uhum. Só que ao invés de ser, né, o mago, o herói, você pega um animal, estuda e começa a agir de forma parecida com ele. Bem interessante. Rafa, sobre a parte você como empresário e empreendedor, como que foi assumir a direção da Expo? Foi um grande desafio. Eu primeiro agradeço ao Rubens, ao Rafael, pelo convite, né? Eu participei ano passado, eu fui para gravar podcast e eu ia palestrar, acabou que eu nem palestrei, mas eu gravei vários podcasts e isso que eu falo, a gente tem que estar preparado em todos os momentos, Sim. porque sempre tem alguém nos observando, então eles viram ali um profissionalismo, né? Tivemos um contato que foi até rápido, mas criei uma conexão orgânica, verdadeira com eles, e o Rubens me fez esse convite, né, para assumir a direção, a princípio das celebridades, né, fazer o convite para celebridades estarem no evento. A gente criou a Arena Celebridades, que até que você vai estar palestrando também. E porque eu conheço muitas pessoas, tanto como ator, diretor, como mentor também, e gostei muito de fazer esse trabalho, né? E comecei depois cada vez a me sentir mais ali, né, presente, mais diretor. Eu já trabalhava como diretor mais do audiovisual, né, diretor de grandes eventos, claro, um evento para 100 mil pessoas, nunca tinha feito nada parecido. Tinha feito coisas menores, eventos ali para 1.000 pessoas, até 2.000, mas nada se comparando com a Expo Empreendedor. E eu só tenho a agradecer, porque é um desafio. Eu falo que eu pego meu celular agora, vão ter mensagem ali de uns 30 palestrantes, pessoas que têm podcast. Loucura demais. E são dúvidas que as pessoas têm, mas como são muitas pessoas, são quase 300 palestrantes, Nossa. né, eu tenho contato ali com 100 mais ou menos, e aí todo mundo começa a mandar mensagem uma vez, né? Eu vou respondendo aos poucos, mas eu dou uma atenção para todo mundo, Sim, sempre sim. que eu posso. Te agradeço por isso, Rafa. Imagina, é um prazer. Mas tá fluindo muito bem, assim, tô muito feliz com o resultado. Graças a Deus. Agora é um momento decisivo, que sexta começa, né? Amanhã estarei lá também para poder organizar tudo, alinhar com a equipe também vários detalhes, para que tudo flua da melhor forma possível, Yes, porque exatamente. sexta e sábado já é aquela correria, não tem como alinhar muitas coisas, né? Então tem horário de palestrantes, eu também vou palestrar no sábado, gravação de podcast, entrevista com jornalistas, tem a área VIP, esse ano a gente vai ter algumas atrações diferentes também. Sensacional. E justamente para levar isso para quem estiver lá participando, né? Não só para vocês palestrantes, mas para o público em geral, para trazer aquela coisa de querer cada vez participar mais, de querer empreender. E esse amor que Rubens tem, Rafael tem, eu também tenho, isso é algo que leva para as pessoas se sentem motivadas. Agora vai ter também a Expo Empreendedor Academy, que é só de cursos, mentorias, que é uma coisa com time de peso para as pessoas realmente conseguirem crescer, né? Porque a gente fala muito sobre isso, tem muito coach, muito mentor, mas se a pessoa escolhe realmente quem vai fazer ela alavancar, vai saber a história das pessoas, vai saber quem que ela fez realmente a prova social, vai ver a vida da pessoa, porque uma coisa realmente a pessoa que vive só de rede social, você não sabe muito bem o que a pessoa faz, mas pesquisa, hoje tem o Google, tem as pessoas que falam sobre, e a internet ela é muito boa por esse lado, que você consegue pesquisar sobre todo mundo, você consegue começar também, né? Muitas pessoas têm bloqueio, me procuram, não consigo gravar um vídeo, eu tenho uma empresa. Imagina você tendo poucos seguidores, isso é muito bom no início, porque você consegue gravar e não vai ter tanto julgamento, que é uma outra crença, né? Um bloqueio, o medo do julgamento, que para mim é o maior medo que as pessoas têm.
Até tem uma pesquisa que fala que falar em público é maior medo do que a morte, por exemplo. Pra ver o nível de falar em público, como que trava. Gera bloqueio em muita gente. Então, hoje mesmo recebi uma mensagem de uma palestrante que falou: Aham. não vou conseguir palestrar, não vou conseguir. Eu, poxa, não vai, mas né, já O que tínhamos aconteceu? combinado. Aham. Enfim, mas vamos, vai dar certo. Não vou conseguir, prefiro só participar, gravar um podcast. Não, tudo bem, né? Não deu, não deu. Mas é você acreditar em você, é você se empoderar, porque todo mundo tem uma boa história para contar. Sim. Todo mundo tem, todos vocês têm. Mas a forma que você fala e a forma que você usa como ensinamento para quem está te assistindo que é o diferencial. Não adianta só contar a história. Contar a nossa história já é algo motivacional. A gente passou Sim. por muitas coisas. Você ainda é muito novo, mas já passou por vários desafios. Mas se a gente leva uma virada de chave para as pessoas, leva um ensinamento, fica incrível. Que a pessoa sai dali já com vontade de agir. Já Exato. coloca em prática. Exatamente. Rafa, eu quero agradecer aqui você pelo convite, você e ao Rubens, por terem me convidado para palestrar agora na Expo Empreendedor. Eu vou palestrar nesse sábado, dia 26 também. E é um marco muito grande para mim, é uma honra para mim como empreendedor poder estar participando da feira, poder compartilhar um pouco mais do meu conhecimento como empreendedor, estar nessa jornada e divulgar as coisas que eu vivi pro pessoal. Eu digo que é um marco e uma honra para mim porque com a Expo eu fecho o conjunto das maiores feiras de empreendedorismo que eu já palestrei. Eu já palestrei nas maiores feiras de empreendedorismo do Brasil barra América Latina, agora com a Bom, Expo. parabéns. Muito obrigado. Eu palestrei 2 vezes na Feira do Empreendedor no Sebrae, uma das maiores do Brasil sendo lá em Curitiba, que eu fui viajar, e outra sendo aqui em São Paulo, que também é uma das maiores que tem. E agora na Expo eu vou fechar essa trindade aí, e vou fechar com chave de ouro. Então eu tô planejando muita coisa, tô fazendo uma mudança grande, tô planejando novidades para essa palestra. E assim, vai ser um momento muito especial, tanto para as pessoas que vão estar assistindo, eu acredito que eu vou poder entregar uma mensagem muito bacana pro pessoal, mas também para mim que vai estar lá em cima, até porque a história de eu estar na feira é algo muito muito importante. Eu vou estar palestrando mais uma vez junto com grandes inspirações minhas, pessoas que me despertaram, pessoas que abriram meus olhos e pessoas que eu segui como molde para ser um empreendedor que eu sou hoje. E também pelo fato do ano passado eu também ter sido convidado para estar na feira. Fui lá fazer um podcast e aproveitei esse momento para estar lá vendendo os meus livros, fiz o meu movimento lá dentro. E por conta desse barulho também, o pessoal me viu lá, a galera da organização. E foi uma ponte que me fez chegar até você, até o Rubens, e ser convidado para a Expo. Então, muito obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado também pela atenção, por estar respondendo minhas dúvidas no WhatsApp. E sábado já é um grande sucesso. Vai ser um grande sucesso, você vai arrasar lá e vai ser a primeira de muitas. E já fez as 2 maiores do Brasil, Sebrae e Expo Empreendedor, né? Vai fazer agora na Expo, então tenho certeza que você vai trilhar uma carreira cada vez de mais sucesso. Amém. Você é merecedor, tem livro, agora palestrante, e não podemos parar, né? Então vamos fazer mais pessoas também conseguirem palestrar, conseguirem escrever certeza. livros, que esse é o nosso propósito, isso nos move, né? Eu Sim. quero ver todo mundo falando sobre sua vida, palestrando, sendo mentores, para fazer a diferença no mundo, para que a gente tenha cada vez um mundo melhor. Exato. Exato. Rafa, Expo Empreendedor na sexta e no sábado já é um sucesso. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui no podcast, por ter deixado um tempinho da sua agenda para vir pra cá, porque a sua agenda é maluca, filme, Expo, direção. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado por ter entregue esse conteúdo de ouro que você deu aqui, ter realmente dado essa chave de como ser um ator no mundo dos negócios, né, de você poder se projetar, realmente se entregar por inteiro por aquilo que você faz, seja num projeto, seja em alguma coisa no mundo empresarial, no mundo do empreendedor e até como ator mesmo, mostrar para as pessoas a sua transformação no mundo da timidez, você ter deixado de ser alguém tímido para estar disposto a ser alguém posicionado na frente das câmeras e poder entregar essa solução para a galera que está aqui hoje e também para os seus mentorados. Parabéns pela sua jornada, é uma honra te receber aqui no Storytelling TV. Muito obrigado. Quer dar a sua palavra final pro pessoal? Eu que agradeço o convite, deu certo, né? A gente estava tentando marcar já há um tempinho, mas fico muito feliz de estar aqui. Agradeço a vocês que estão assistindo também. E acreditem em vocês, façam por vocês. Se vocês não acreditarem em vocês, não adianta ninguém acreditar. Então, o primeiro passo é vocês acreditarem, vocês fazerem por merecer e não desistam dos seus sonhos. Se você quer muito uma coisa, vá em frente que você vai conquistar. Não sei se hoje, se amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5. Mas no momento que você for merecedor ou merecedora, as coisas vão acontecer. Então tenha fé, acredite em você e se prepare, porque aí tudo vai acontecer no momento certo. Obrigado e agradeço vocês e tudo de bom sempre.
Exatamente. Pessoal, assim a gente finaliza com chave de ouro o nosso podcast. Na verdade, eu tenho um presente pra entregar pra Olha você. só. Muito obrigado, Rafa. Obrigado. Empreendedorismo não tem idade, é seu. Vou fazer uma dedicatória aí pra você depois. Eu agradeço muito o convite, Rafa, pela Expo. Eu agradeço muito você ter vindo pra cá. Eu espero que esse livro faça sentido pra você também. E se você também quer adquirir o seu, não se esquece, vem lá no meu direct do Instagram, @pietro.cepeda, e fala que quer um livro que a gente conversa, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Um beijo no seu coração. Não esquece, vem aqui embaixo, manda nos comentários aqui o que você achou desse episódio e também outras coisas que eu posso trazer aqui pro Storytelling TV. Não esquece também de vir aqui, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder os próximos episódios. Deixe seu like, compartilha esse podcast com outras pessoas que você também ama. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto! Tchau, pessoal. Beijo.